Olá, muito bom dia de novo, seja bem-vindo mais uma vez ao Investing Day da XTB Portugal. Comigo tenho o João Sousa, analista financeiro da DECO Proteste, que nos vai falar de 3 tipos de estratégias de investimento diferentes: defensiva, equilibrada e agressiva. João Sousa, muito bom dia, obrigado por se juntar a nós. Muito bom dia. Venho de facto falar de 3 estratégias, porque de facto na conjuntura atual as taxas de juros estão muito baixas, não dão rendimento e de facto é preciso as pessoas terem algum trabalho a procurar rendimento para os seus investimentos que fazem para o longo prazo. E são 3 estratégias diferentes, adaptadas ao perfil do investidor. Uma mais defensiva, uma mais equilibrada, em que inclui também ações com um peso mais equilibrado, e outra para quem aceita um pouco mais de risco. Mas eu, antes de começar, queria dizer-vos aqui só umas breves palavras para nos explicar quem somos e o que fazemos. Pronto, basicamente, a Proteste Invest é o serviço da DECO Proteste dedicado à análise e conselhos de produtos financeiros. A DECO é conhecida, tem mais de 350 mil membros e os nossos valores são a independência, a credibilidade e a proximidade, ou seja, perto do consumidor, perto de si. A independência porque somos financeiramente independentes, as nossas receitas vêm da subscrição das revistas pelos nossos membros, os nossos assinantes. Os nossos estudos incluem um âmbito alargado à totalidade do mercado e fazemos comparativos de todos os produtos do mercado, e aí também se afirma a nossa independência. A credibilidade porque usamos metodologias testadas, conhecidas e que são rigorosas. Perto de si, proximidade, procuramos dar a solução aos consumidores. São estes os nossos 3 valores que vos queria deixar. A Proteste Invest existe há 26 anos, e temos, de facto, no nosso site, o portal financeiro, todas as análises que publicamos. Temos uma publicação semanal mais focada sobre as ações e temos uma publicação mensal mais focada sobre investimentos mais conservadores, portanto, com uma dose de risco mais reduzida. O objetivo é aconselhar os pequenos investidores, Aqueles que nos estão a ver, analisando todas as gamas de produtos financeiros, desde os depósitos, certificados de aforro, tesouro, aos fundos de investimento, às ações, e providenciando uma estratégia de investimento para quem quer investir para o longo prazo. Realço também a análise, em destaque, a análise de fundos e de ações. Nós acompanhamos mais de 3.300 fundos e ETFs, com cotação diária no nosso site e com avaliação. A maior parte deles tem avaliação ao fim de um certo período, ter um mínimo de 5 anos, e nas ações analisamos cerca de 150 empresas, sendo 17 nacionais. Nós estamos integrados numa equipa internacional, a DECO Proteste é integrada na Euroconsumers, e através dessa ligação temos uma equipa de cerca de 3 dezenas de analistas que estão espalhados por Portugal, a qual eu estou aqui, Espanha, Itália, Bélgica e Luxemburgo. As questões do investidor, quando começa a investir, há uma questão que é muito importante, que é o dilema segurança ou rendimento. Como já referi, há poucas aplicações de capital garantido atualmente rendem muito pouco. Em média, um depósito de 5.000 euros a um ano rende apenas 0,06, ou seja, rende zero, e a inflação supera o rendimento médio dos depósitos a longo prazo, pelo que quem tiver o seu dinheiro aplicado em depósito no longo prazo está a perder valor do capital, que vai ser dilapidado pela inflação. Portanto, há uma necessidade de procura de rendimento para o investimento a longo prazo. Portanto, como já referi, segurança versus rendimento, quem quer mais rendimento tem que aceitar algum risco. Mais rendimento implica mais risco. E há umas perguntas que têm que ser feitas. Primeiro, qual é o objetivo do investimento? Está a poupar para a reforma? Está a poupar para trocar de casa daqui a 5 ou 10 anos? Durante quanto tempo vai fazer esse investimento? Curto e médio prazo é mais importante dar mais primazia à segurança, portanto, correr menos riscos. Quando é o longo prazo, estamos a falar de períodos acima de 5, 10 anos,
aí já deverá ponderar bastante o rendimento versus risco e aceitar algum risco para ter mais rendimento. Cá está a pergunta final, se aceita risco. Nós, no nosso portal, temos esta pergunta para fazer o estudo. As pessoas podem lá ir e fazer o teste do seu perfil e temos, de facto, a pergunta que lá está, que tipo de investimento é o mais adequado, tudo depende do seu perfil. Não abdica do capital investido, está disposto a aceitar algum risco para obter maior rendimento? Pronto, e temos a pergunta, qual é o objetivo do investimento? Podem ser vários. Investir sem correr riscos é uma estratégia muito conservadora, o rendimento é muito baixo. Pode ser por aí simplesmente investir em bolsa, aceita muito risco, ou pode ser, eu quero ter uma carteira com um risco mais equilibrado. Pronto. E é, no passo seguinte, a questão do prazo, não é? Portanto, qual o tempo que vai investir e o risco que aceita, se é um risco baixo, se é um risco moderado ou se é um risco mais elevado. Consoante as perguntas, o investidor é direcionado para o perfil mais ajustado. E aqui estão, de facto, as cinco estratégias. Estão as 5 estratégias, exatamente. A primeira é conservadora, que não faz muito sentido, é quem não quer correr riscos. E eu aqui estou a explicar as 3 estratégias: defensivo, equilibrado e agressivo, que estão aqui representadas. Portanto, há uma necessidade de procurar rendimento, mas com risco controlado. Vamos apresentar uma estratégia de investimento abrangente, a longo prazo, assente no potencial dos mercados financeiros. A estratégia é multi-ativos, portanto, assente com obrigações e ações. Assente no modelo de Markowitz, tem inputs internos, análise dos mercados, inclui os mercados acionistas, com a inclusão de mercados específicos, seja mercados mais desenvolvidos, o mercado americano, o mercado europeu, sejam mercados emergentes, propicia uma carteira diferenciada dos benchmarks e procuramos o rendimento versus o risco. Mercado de obrigações também procura limitar o risco e procuramos um potencial também, além do rendimento, que é o yield das obrigações, também o potencial de valorização cambial. Há sempre aquele equilíbrio do yield, rendimento e a valorização cambial. Nós, então, incluímos no nosso análise cerca de 30 a 40 ativos. Eu, como disse, portanto, os mercados de obrigações e de ações reagem de forma diversa e, portanto, temos interesse em incluir os dois, porque quando as ações perdem, as obrigações defendem o conjunto do portfólio para que ele não deixe de valor. Temos, portanto, 30 a 40 ativos. Do lado esquerdo desta apresentação estão as ações, são 18 mercados de ações e neste lado direito são as obrigações, que são 16 mercados de obrigações atualmente. Como já tinha referido, tem que se dar, portanto, importância ao rendimento, o return, e tem que se dar importância ao risco, aqui representado pela volatilidade. Temos em cima os mercados de obrigações. Um exemplo, o mercado de obrigações do Brasil tem uma yield atualmente de 11,67 e prevemos que haja uma valorização da moeda no longo prazo de mais de 1%, ou seja, tem um rendimento estimado a longo prazo de 12,79%, mas a volatilidade é de 18,71%, muito elevada face aos outros mercados de obrigações. Outro exemplo, temos aqui obrigações coroas norueguesas, cujo yield é 1,64, portanto muito superior ao da zona euro, que é negativo neste momento. E temos aqui uma perspectiva também de valorização da moeda, o que nos dá um rendimento esperado a longo prazo de 2,51 e uma volatilidade já aceitável. Este ativo, como veremos mais tarde, é incluído nas nossas carteiras, após fazermos as simulações. O primeiro não, por razões que eu também depois irei explicar. Em baixo temos as ações, portanto temos aqui o return, o rendimento estimado e temos a volatilidade. Portanto, são estes os ativos que entram nos cálculos para encontrarmos as carteiras otimizadas.
Os ativos têm a volatilidade e têm também uma correlação, ou seja, como eu expliquei, as obrigações e as ações reagem de forma diversa. Portanto, a correlação entre os ativos está aqui espelhada. Deste lado estão as obrigações, é claro, e com um tom mais carregado as ações. Portanto, a cor verde deste quadro dá uma menor correlação, ou seja, os ativos não se correlacionam uns com os outros, ou relacionam-se muito pouco. A cor vermelha, identifica aqueles que estão muito correlacionados. Podemos ver aqui o próprio ativo, alguns têm, o próprio ativo, portanto, tem uma correlação de 1, isso é óbvio. A correlação máxima é 1. E pode ser negativa, como aqui em alguns casos. Podemos ver aqui o exemplo, estas são obrigações em yuan da China, em que tem uma correlação muito baixa com as obrigações da zona euro. Portanto, 0,17 é uma correlação muito baixa. Portanto, o interesse de incluir ativos com pouco correlacionados vai atenuar o risco global da carteira. Então, chegamos aos cálculos das carteiras e a nossa carteira equilibrada está aqui espelhada e, portanto, como a própria designação diz equilibrada, é um peso mais ou menos igual entre obrigações e ações. Neste momento são 55% de obrigações e 45% de ações. Podemos ver que há uma diversificação bastante elevada. Portanto, temos aqui 16 categorias de ativos, temos 9 mercados de ações, estão deste lado, as ações britânicas, as ações canadianas, o mercado chinês com 5% do total da carteira, as ações da zona euro com 5% do total da carteira e outros mercados que aqui estão representados. E temos 7 mercados de obrigações. Deste lado esquerdo estão as obrigações, que no total há um peso ligeiramente superior das obrigações, 55% contra 45% das ações. Esta carteira destina-se para quem quer investir a 5 anos ou mais. Portanto, o nosso prazo mínimo adequado é 5, mas poderá ser mais. Não quer dizer que a pessoa não possa investir e resgatar ao fim de um ano ou ao fim de um mês, se necessitar. O que nós dizemos é que não é adequado para prazos reduzidos devido ter algum risco. Obviamente, para ter este risco, será 5 anos o prazo mais adequado. Nós limitamos o risco desta carteira. Portanto, quem investir nesta carteira tem um rendimento estimado de 4% ao ano, é o rendimento atual estimado desta carteira. Não é garantido, é um rendimento estimado. Limitamos as perdas. Portanto, nós maximizamos o rendimento esperado, mas com o limite de risco. Limitamos o risco a um máximo. E, portanto, temos aqui 10% será o máximo de perda em cada ano que o investidor salvo poderá... em condições muito extremas. Salvo em condições muito extremas. Mesmo assim, este 10% é um até, é no máximo, em pior das hipóteses. Portanto, nós fizemos aqui um intervalo de confiança a 99%, o que significa que em 100 casos só há um em que o rendimento poderá ser superior a 10%, portanto, muito pouco. Portanto, é esta a perspectiva que damos. Portanto, grande diversificação. Imagine que alguém fosse investir não através de fundos, porque esta carteira é de fundos, mas fosse investir diretamente nos ativos. Temos aqui 18 categorias de ativos. Se em cada um dos mercados, para ter uma diversificação mínima, tiver que investir em 10, por exemplo, para investir no mercado de ações da zona euro, tivesse que investir no mínimo em 10 títulos para estar representado na carteira esse mesmo mercado, significa que teria que ter no mínimo 160 ativos, se fosse investir diretamente nas ações, nas obrigações, e não, como é feito aqui, um fundo que ele próprio faz o investimento em fundos também destes ativos. Portanto, isto para uma carteira equilibrada? Para uma carteira equilibrada. Esta é a carteira equilibrada, é central. Diria que é a carteira equilibrada. Para quem quer menos risco, portanto, temos aqui limitamos a perda máxima a 5%, aqui já não é 10%, mas é 5% de perda máxima em cada ano, não pode estimar ser uma perda superior a isso. O rendimento também é um pouco inferior, 2%, e o prazo é o mesmo, prazo mínimo de 5 anos, aconselhável 10 anos. Aqui as obrigações representam 75%
e as ações 25%, portanto cerca de um quarto da carteira. Temos a carteira bastante diversificada, temos 11 categorias de ativos, sendo 5 mercados de ações e 6 de obrigações. Portanto, as ações estão aqui representadas a mais escuro e as obrigações a cor mais clara deste lado. A que nos falta apresentar é a carteira... que representa mais risco. Que apresenta para quem quer um pouco mais de rendimento, também tem que aceitar um pouquinho mais de risco. E neste caso, temos aqui um retorno esperado, um rendimento esperado a longo prazo de 6% ao ano e limitamos a perda já não a 5%, mas a perda está limitada a um nível um bocadinho superior, 15% é o máximo de perda que poderá O prazo mínimo ocorrer. é o mesmo para estas 3 carteiras? O prazo adequado é sempre 5 anos, adequado quer dizer mínimo no sentido de ser adequado. A pessoa pode investir um período mais curto se entender, mas pronto, para limitar o risco, é aconselhável mais de 5 anos, até aconselhável 10 anos. Neste caso já temos uma diversificação com 17 Há mais mercados de ações nesta carteira? Os mercados de ações estão mais representados e os de obrigações têm um menor peso, como são apenas 30% de obrigações e 70% de mercados de ações. Portanto, mais ações, mais rendimento, mas também, como sempre, mais rendimento implica ter que aceitar um pouco mais de risco. Caso contrário, não se consegue ter mais rendimento. A rentabilidade média destas carteiras no passado, portanto, nós já temos estas carteiras há muitos anos, e os resultados que obtiveram no último ano foi bom, porque o último ano foi muito bom para os mercados de ações. O último ano aqui é referido os últimos 12 meses, portanto, contado até ao final de outubro. E na carteira equilibrada podem ver que foi um ano muito generoso, digamos. Positivo, os mercados de ações ajudaram bastante e, portanto, tivemos uma rentabilidade de 17% na equilibrada, enquanto a 5 anos foi uma rentabilidade anualizada de 5%. A 10 anos, que é um prazo já muito aceitável, temos um rendimento anualizado de 7% na equilibrada, 5% na defensiva e 8% na agressiva. Isto é o histórico até ao final de outubro deste mês, do mês anterior que acabou. Aqui temos a evolução da carteira defensiva ao longo dos diferentes anos. A vermelho está o índice da Lipper, os fundos globais mistos da Lipper, e a carteira defensiva azul a carregado aqui. Eu posso mostrar que... Isto de 2003, para quem não está a conseguir ver, 2003 desde até 2021. 2003 até ao final de outubro de 2021. Vemos ali uma queda em 2008, na altura da crise. Foi a crise financeira de 2008, que foi muito acentuada, a recuperação bastante forte no ano seguinte, em 2009, que foi um ano de recessão económica, mas as bolsas já tinham disparado, disparam sempre com alguma antecedência, as bolsas face à economia, não é? O ano de 2011 foi o ano do resgate financeiro a Portugal e, seguidamente a este resgate, houve a crise da dívida soberana de alguns países da zona euro, entre os quais a dívida... E em 2020 vemos claramente os efeitos da pandemia comparado a 2019. 2020 foi a pandemia, e 2021 tem sido um ano até agora bastante positivo também. Uma retoma tímida. Uma retoma bastante generosa a retoma. Aqui a carteira equilibrada para o mesmo período, mas podemos ver que as oscilações são maiores, porque tem maior percentagem de ações e, portanto, aqui teve uma queda um pouquinho maior no ano de 2008, mas no ano de 2009 teve uma recuperação muito superior até à queda do ano anterior. E como podemos ver aqui, 2021 está acima do índice de referência e pronto, está perto ali dos, como referimos há bocado, aquele valor do último ano, que foi o que estava aqui no quadro, na carteira equilibrada, portanto 17% no último ano. E agora para a carteira agressiva? Carteira agressiva, as situações são ainda um pouco maiores, porque
Quando tínhamos aqui há pouco a queda nos 30, aqui foi um pouco superior, mas no ano 2009, se vir aqui a recuperação, no ano 2009 foi uma recuperação de 40%, ou seja, também superior à queda do ano anterior. No ano 2021 já estamos aqui, portanto também tem sido um ano muito benéfico para os mercados de ações. Isto é o risco que está representado ano a ano e a evolução das rentabilidades. Dá uma noção do risco para quem quer investir e portanto, a estratégia deve ser de longo prazo, não se deve investir apenas durante 6 meses ou durante apenas um ano, porque os resultados são mais garantidos com prazos mais longos. O universo dos produtos que utilizamos aqui são acessíveis aos pequenos investidores, são fundos e ETFs, portanto estas carteiras são construídas pelo investimento em fundos e ETFs. É um modelo elaborado internamente, temos a rentabilidade dos últimos 5 anos, aqui estamos a falar que também avaliamos os fundos de investimento. Quanto aos fundos de investimento, temos a rentabilidade de vários critérios, não é? Como disse há pouco, nós temos cerca de mais de 3.300 fundos e ETFs que acompanhamos e temos avaliação e cotação diária no nosso site. E para isso temos 5 critérios, são para simplificar a rentabilidade dos últimos 5 anos, é a consistência dessa mesma rentabilidade ano após ano, é o risco, medido pela volatilidade da valorização da unidade de participação também, e são os custos, que é medido pelo Total Expensive Ratio, e é também o ajuste ao mercado de referência que o fundo segue. E, portanto, os fundos depois têm um scoring cuja nota máxima é 100, e aqui está representado, nós temos esta na nossa publicação, deste lado estão os fundos, deste lado está o TER, como eu falei, o custo total ao final do ano. Aqui tem os rendimentos do último mês, do último ano. O último ano foi um ano muito generoso para as ações, e aqui dá para ver. Os últimos 3 anos, isto tudo anualizado, em termos de ano, e os últimos 5 anos. A classificação, como eu disse, a nota máxima é 100, estes têm aqui uma classificação de 90, a partir de 90 já é excelente, que é estes 3 primeiros. Isto são os fundos, o exemplo que eu estou aqui a dar é para os fundos da zona euro, mas poderia ser outra categoria. E aqui temos sempre um aspecto prático, que é como é que as pessoas podiam, de facto, fazer estes investimentos. Ir aos bancos e investir nestes fundos todos, como eu mostrei há pouco, são uma grande quantidade de ativos. Cada fundo para uma categoria de ativos tinha que investir em muitos fundos. Portanto, seriam mais de uma dezena de fundos diferentes, comercializados em vários bancos, portanto, a pessoa tinha que abrir contas em vários bancos e vários fundos, montante mínimo elevado para obter a diversificação ideal, e teria que fazer subscrições, resgates regulares para replicar a nossa estratégia, porque os conselhos vão mudando e nós vamos, todos os meses, fazemos o ajuste da carteira e alterações em função da conjuntura. E, portanto, quem investisse diretamente teria esse trabalho que não seria pouco, não é? Portanto, e até rebalancear a carteira, ajustar a carteira às alterações que nós vamos também fazendo. Nós encontramos uma solução, fizemos uma parceria, encontramos um fundo que ele próprio faz esse investimento. Portanto, esse fundo replica as nossas estratégias. São 3 fundos da Optimize Seleção, que replicam a nossa estratégia. Um é defensivo e replica a estratégia defensiva, há outro que replica a nossa estratégia equilibrada e há outro que replica a nossa estratégia agressiva. O investimento inicial é muito facilmente acessível, bastam 10 euros para investir neste fundo e, portanto, aceder àquela estratégia. E em função do perfil pode escolher a estratégia, como referi há pouco, se for a defensiva, se for a equilibrada ou se for a agressiva, com um pouco mais de rendimento esperado, mas também um pouco mais de risco. Podemos ajustar a estratégia ao longo do tempo? Podemos ajustar, faz mais sentido em função do perfil eu escolher qual é a minha estratégia em termos de risco. A nossa estratégia equilibrada
vai sendo ajustada todos os meses, em função da evolução dos mercados e em função das perspectivas que vão mudando, não é? Isso é feito com uma frequência mensal. Aqui também o ajustamento da carteira fica a cargo da gestora e, portanto, é um instrumento que facilita o investimento nas nossas estratégias. Este fundo, que é um fundo que existe e que é comercializado, teve estes rendimentos que eu aqui vos exemplifico no último período do último ano. O fundo Optimize Seleção B defensiva, a base e a agressiva. Como podem ver, a base no último ano, que foi um ano muito interessante e muito generoso para os mercados de ações, rendeu 15%. Nos últimos 5 anos, em média anual, 4%. Na defensiva um pouco menos, na agressiva um pouco mais. E são as estratégias que eu queria apresentar. Eu tenho algumas questões para si, João, nomeadamente, não falámos aqui das taxas de juros, apesar de estarem muito baixas neste momento, os portugueses continuam a dar preferência aos depósitos, com os montantes aplicados a aumentarem bastante, especialmente durante a pandemia. Será que estão a fazer o correto? O aumento dos depósitos tem aqui um aspecto que está relacionado com a crise e, portanto, com a crise pandémica e, portanto, com o aumento grande de incerteza que houve. Teve dois efeitos. Teve para que as pessoas, face ao desconhecido, aumentaram a taxa de poupança, portanto, reduziram o consumo. O que é um bom sinal. Reduziram o consumo, sobretudo de bens duradouros, e aumentaram a taxa de poupança. E para lhe dar um exemplo, posso lhe dizer que a taxa de poupança no pré-pandemia, portanto, no último trimestre de 2019, era de 7,2% do rendimento disponível, isto em Portugal, e no segundo trimestre de 2020, portanto, ali naquela fase aguda da pandemia, esteve em 20,4% a taxa de poupança. Entretanto, foi de sol de pouca dura e, portanto, reduziu bastante, os portugueses já reduziram bastante o seu nível de poupança, que atualmente, no segundo trimestre deste ano, já está em 9,5%, o que é cerca de metade da média, também é um aumento da média da zona euro. Sim. E é cerca de metade, o nível de poupança é baixo, é cerca de metade da zona euro. Portanto, houve, por um lado, um aumento da poupança. Por outro lado, face ao desconhecido e ao grande aumento de incerteza, as pessoas quiseram pôr o dinheiro em ativos sem risco e facilmente mobilizáveis para poder fazer face a imprevistos. Esse é racional. A parte que não é tão simpática é que os portugueses também fazem aos depósitos tratam-nos como se fosse um investimento também para longo prazo. Isso é que já é a parte que não é positiva. Porque a rentabilidade não se compara e os rendimentos vão ser muito baixos e vão ser, o seu património de poupança vai sendo dilapidado ao fim dos anos pela inflação. A inflação atualmente está a subir e também é uma fonte de preocupação. Será talvez esse o cenário em que alguns dos novos investidores se encontraram até agora? Que conselhos dá a quem começa agora a investir? Quem começa agora a investir, eu diria logo, o primeiro conselho de todos é constituir a sua almofada de segurança. Portanto, cada agregado familiar tem que ter uma almofada de segurança para fazer face a imprevistos e essa almofada de segurança nós consideramos, em termos médios, andará ali na volta de 6 meses de despesas do orçamento familiar, pronto, que é um período em que a pessoa tem esse capital para resistir sem outras as necessidades, não é? Pode ser necessidade de desemprego, pode ser uma doença, enfim. Portanto, a almofada de segurança, que nós chamamos fundo de emergência, o qual deve ser aplicado em produtos com liquidez, facilmente mobilizáveis e de risco muito baixo, porque risco zero não existe, mas risco muito baixo. Portanto, depósitos, produtos de aforro do Estado, e, sobretudo, esse tipo de produtos de risco muito baixo. Depois, a pergunta seguinte é qual é a parte do capital que eu quero ter com baixo risco, em função do meu perfil. O que é que eu aceito? E, portanto, vai aumentando a parte de capital que é investido em produtos de capital garantido ou de baixo risco, de acordo com o meu perfil. E depois de estar feito esse trabalho,
então posso pensar no longo prazo e pensar o dinheiro que eu vou investir para o longo prazo, eu tenho que procurar rendimento, porque se eu não Se calhar aceitar algum risco. É necessário aceitar algum risco para ter um rendimento mais interessante. E aqui há vários caminhos depois. Pode investir através de fundos, que é a parte mais fácil de aceder a uma diversificação. Como eu expliquei há um bocado, investir em vários mercados, os fundos de investimento permitem, através de montantes reduzidos, aceder a uma diversificação muito boa dos mercados onde se pode investir, e tem um resultado que será mais próximo da média do mercado. Para quem quiser investir diretamente em ações, primeira coisa que nós dizemos é estar ciente de que vai aceitar o risco das ações. A segunda coisa é durante quanto tempo vai investir. Nós consideramos que o risco das ações é elevado para períodos inferiores a 5 anos. E, portanto, para diluir o risco, se a pessoa tiver um horizonte de 5 anos para investir, muito bem, pode investir em ações e aí deve diversificar, deve investir em títulos diferentes, uma carteira de ações, o mínimo dos mínimos de diversificação que consideramos é 10 a 15 ações para ter uma diversificação mínima por mercados e setores de atividades diferentes. E então, depois também tem que acompanhar o seu investimento. As ações carecem de um acompanhamento cotidiano do que se passa. Portanto, se a empresa vai bem, quais são as notícias dos resultados e do próprio mercado. E a pessoa tem que ter também essa disponibilidade para fazer esse acompanhamento. Nós, na Proteste Invest, também seguimos ações. Atualmente, cerca de 150 empresas, são 17 as nacionais, e temos, de facto, conselhos e para cada um dos títulos que acompanhamos. Tem análises também? E temos análises para cada uma delas, sim. Mas as ações são, de facto, para quem tem algum tempo para poder acompanhar esse investimento. E para 2022, para terminar, como é que vê os mercados no próximo ano? Para 2022, a primeira coisa que eu dizia é que há aí umas 3 tendências que eu acho que vão permanecer. A primeira é a transição energética, portanto, a tendência para irmos mais para energias limpas, menos hidrocarbonetos, menos petróleo, menos esse tipo de combustíveis e mais energias limpas, as energias renováveis, a eletricidade nos automóveis e por aí. Essa é a primeira tendência, que afeta bastante as empresas petrolíferas, mas não só. A segunda tendência é a transição digital e a automação. Portanto, vai continuar. Vai mexer aqui com questões de Internet of Things, inteligência artificial, machine learning, data, todos esses setores. Empresas também de software, empresas de fabricação de semicondutores, toda essa parte também vai beneficiar dessa tendência. E a terceira preocupação, diria, ou tendência, é uma tendência para menor globalização dos mercados. A pandemia trouxe alguns conselhos para que, enfim, os mercados, as fábricas estejam mais próximos dos mercados de consumo. E vimos isso na escassez de bens. Na escassez da cadeia de abastecimentos de materiais, sobretudo semicondutores. E, portanto, menor globalização, mais regionalização. E, portanto, vemos, por exemplo, os Estados Unidos a centrar mais fábricas ali perto dos Estados Unidos, no México, no Canadá, e, portanto, e não tanto na Ásia, e em mercados mais longínquos. E tivemos esse sinal, por exemplo, com o bloqueio do canal de Suez também, antes até. Exatamente. Portanto, estas são tendências que eu acho que vão ficar. Preocupações, eu diria que há umas 4 preocupações, mas a primeira e a mais importante de todas é a inflação. Portanto, a inflação neste momento está muito elevada e, por exemplo, nos Estados Unidos, no mês de outubro, está acima de 6%, na zona euro está a 3,4% e em Portugal está a 1,8%. E, portanto, a preocupação é, será que esta inflação em níveis elevados é sustentável ou é um fenómeno apenas transitório e vamos voltar ao normal, a níveis mais baixos de inflação? Se voltarmos a níveis mais baixos, muito bem, não há preocupação.
Se não for bem assim, isso pode colocar em causa o crescimento económico, a retoma da economia, os lucros das empresas e, por consequência, os mercados financeiros. Portanto, serão afetados por isso. Portanto, a inflação pode ser de várias, eu disse que são 4 preocupações, mas o outro era, portanto, a carência na cadeia de abastecimentos joga também com a inflação, porque se houver mais choques nas cadeias de abastecimentos, a oferta mais dificilmente se ajusta à procura e, portanto, maior pressão outra vez nos preços e na subida dos preços e na inflação. E portanto, é uma das preocupações para o próximo ano. Mas, em todo caso, eu diria que as ações são incontornáveis. As taxas de juros estão muito baixas, continuam muito baixas, os mercados continuam a subir, ou seja, ainda não corrigiram. Isso é bom sinal, porque geralmente os mercados acionistas não se enganam no que vem um pouco mais à frente. E, portanto, se eles não corrigiram, quer dizer que eles acreditam, até agora estão a acreditar, os investidores estão a acreditar, que a inflação será, a níveis muito elevados, será um fenómeno apenas transitório e que iremos voltar a um nível mais normal. Ações são incontornáveis para investimentos a longo prazo, porque temos que procurar rendimento, taxas de juros são muito baixas. Eu diria que a solução é uma estratégia de investimentos diversificada e composta por mercados de ações e mercados de obrigações. Portanto, será uma estratégia moderada ou equilibrada. E é isso que vamos ver já daqui a pouco. Muito obrigado, João Sousa. Vamos falar mais à frente com a Ariana Nunes, que nos vai falar exatamente da diversificação da carteira. Mais uma vez, obrigado por se ter juntado a nós. Fique desse lado, já daqui a seguir, já daqui a uns minutos, vamos falar com a Ariana Nunes. Até já.